Vamos chamar o nosso programa de hoje da seguinte forma: o grão-mestre que joga a partida errada. Neste fim de semana, como vocês sabem, Trump se levantou, tirou o microfone e saiu da entrevista da NBC. E imediatamente começou o conhecido coro. O ditador está sufocando a imprensa? No coro dos críticos, a voz estridente do 13º campeão mundial de xadrez e das redondezas, Garry Kasparov, soou mais alto que a maioria, que já faz uns 10 anos chama Trump de Hitler e Stalin. Só que tem um problema. Um verdadeiro ditador não sai de uma entrevista, ele fecha o canal de TV. Foi assim que Zelensky fez, por exemplo. Antes dele, Putin fazia isso e antes deles, Hitler. Esse Trump é um ditador meio fraco. Fracassado. Ditador fracassado. Engraçado que ele gosta do nosso Zelensky. E não gosta do Putin pelo mesmo motivo. Mas o Trump ele simplesmente odeia. Provavelmente paga mais pelo Trump. Aliás, a apresentadora que ele chamou de vendida publicamente. Que na Ucrânia de manhã já estaria na prisão e na Rússia numa vala sem algumas partes do corpo. Mas com o Trump ela não está nem na prisão nem numa vala, mas sim com status. E ainda por cima com status de heroína. Disputada nos programas, nas capas de revista. Então quem é que está sufocando quem aqui? O único que eu vejo como sufocador nessa situação é o Garry. Kasparov é um campeão. Um lutador muito sábio, pela construção do capitalismo em uma única família, na sua própria. É com essa pergunta simples, quem é o sufocador aqui, que vamos começar hoje. Porque Kasparov é um homem que viu com seus próprios olhos uma verdadeira ditadura. Bem, ele deveria ser capaz de distinguir uma coisa da outra, o que o povo costuma chamar de bunda. O 13º campeão mundial de xadrez afirma que Donald Trump é um ditador, que em Trump ele ouve o eco dos líderes soviéticos. Que Trump sonha com o regime que Putin construiu. Sonha. Oh Deus, Deus, meu Deus. E não dá para dizer que ele virou alcoólatra, né? Embora ele ande com uma turma que talvez tenha fumado ou cheirado demais. Aliás, gostei de cheirou, digo da palavra. Gosto de cheirou. Garry Vakt Kasparov, um homem que viu uma verdadeira ditadura com seus próprios olhos. Ele sabe como é um tirano. E é exatamente por isso que quero fazer uma pergunta incômoda. Não é sobre a verdade, Kasparov, é outra. Quando criança você caiu de cabeça ou te deixaram cair, e no final vou fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, senhores espectadores. E vocês mesmos vão responder. E acho que vocês vão responder facilmente. Então, o que exatamente disse o nosso galã? Vamos começar pelos fatos. Não com uma reinterpretação, não com uma versão, por assim dizer, certo? Com as palavras diretas e documentadas do próprio Kasparov. Eu reuni 12 declarações dele sobre Trump. De suas próprias publicações, entrevistas e postagens nas redes sociais. Aqui estão elas em ordem cronológica. A primeira, julho de 2016, Facebook. Quando estourou o escândalo de plágio, supostamente no discurso de Melania Trump, Kasparov escreveu de forma muito espirituosa. Por que todos falam sobre o plágio da esposa de Trump quando o próprio candidato passou um ano inteiro plagiando Mein Kampf? Ou seja, Trump está sendo comparado diretamente ao livro programático de Hitler. Acho que Garry achou que foi muito espirituoso ao inventar isso. Ah, sim, ele puxou um belo saco. Pergunta. Então você se lembra do famoso tweet de Garry Kasparov em 2016 no Twitter? O tweet correspondente no Twitter? Certo, sim, tweet no Twitter. Não existe tweet em outro lugar. Eu não saí da Rússia por causa da corrupção. Eu saí porque Putin criou um regime autoritário do qual Trump sonha. Depois continua. Onde a oposição foi silenciada. Só um segundo, um momento, só um segundo. Se ela foi silenciada, então por que você está falando? Talvez você não seja oposição. Você recebe para fingir ser oposição? Quero dizer, pago pelo Trump, né? Porque se você fosse uma oposição de verdade, por que não te calaram? Por que não te fizeram ficar em silêncio? Bom, tudo bem. Janeiro de 2017, coletiva de imprensa do Trump. Em 11 de janeiro, Kasparov comparou com uma coletiva de imprensa soviética. Fiquei impressionado com a quantidade de bandeiras e as perguntas preparadas de antemão. É interessante que fazem ao Trump uma quantidade incrível de perguntas. 20, 30, 40 vezes mais do que para Biden. Lá, pelo menos 10 vezes mais do que para Obama. E desse jeito.
normalmente de uma forma tão descaradamente confrontadora. Só um idiota, ou, desculpe, um campeão mundial de xadrez, poderia pensar que elas foram preparadas com antecedência, né? Quer dizer, claro que foram preparadas com antecedência, mas com Trump elas não foram combinadas. O que nosso grande e bom amigo Kasparyan quis dizer, eu não sei. Realmente havia muitas bandeiras, eu diria até bandeiras americanas. Mas talvez Gary não tenha gostado porque elas foram feitas na China. Mas agora, praticamente todas as bandeiras americanas são feitas na América. Então ele não precisa mais se preocupar. Em 2017, é verdade, usavam bandeiras que foram feitas na China, mas isso foi antes do Trump. Quarto, outubro de 2017, Twitter. Aqueles que dizem que Trump nunca fará o que ameaça. Aqueles que dizem que Trump nunca fará o que ameaça. Eu vou te matar com aquilo que te criou, nesse sentido, sim. Então, não entendo como funciona a mente de um autocrata. Esses costumam ter sucesso justamente por isso. Ou seja, quem não entende acaba tendo sucesso, tudo bem. Outubro de 2017, vamos para outra. Então Trump fez campanha como um autocrata, por favor, e claramente quer governar como um autocrata. A questão sempre foi o quão bem as instituições dos Estados Unidos resistiriam ao seu ataque. Querido, adorado jogador de xadrez. Mas explique para nós como funciona a mente de um autocrata. E também explique o que você quer dizer com autocrata. E como exatamente eles conseguem ter sucesso. E então vamos fazer um comentário sarcástico sobre isso. Por enquanto não podemos ironizar porque não sabemos exatamente o que. Você se enrolou e não disse nada. O que posso fazer? Dezembro de 2017. Entrevista para a Rádio WBUR. Trump é muito consistente em atacar as instituições dos Estados Unidos, o sistema eleitoral, a imprensa livre. Ou seja, o sistema eleitoral é um pesadelo, horrível. Na Índia, eles contam 600 milhões de pessoas em um dia. Aqui na Califórnia não conseguem contar em um mês. A imprensa livre. Quem disse que ela é livre aqui? Por que você está inventando isso, hein? Sobre a imprensa livre. Agora, os órgãos de aplicação da lei. Bem, se eles vigiam qualquer um, a qualquer hora, em qualquer momento, como é que eles são autoridades policiais? Eles são autoridades de vigilância, eles são autoridades policiais. E isso é preocupante, é isso que o campeão escreve aqui, porque foi justamente com a destruição dos pilares da democracia que todo o ditador começou. Bem, ou seja, querido Gary, parece que você realmente não lê a imprensa, não ouve rádio, não assiste televisão. Entendo que você joga xadrez, mas se não sabe nada sobre o que acontece nos Estados Unidos, que direito tem de falar? Primeiro, ao menos, se informe sobre o assunto. Nós temos narizes igualmente compridos, por isso não disse para enfiar o nariz comprido. Podem até me responder que o seu é ainda maior. Na verdade, o meu nariz é ainda maior do que o do Kasparov. Por que você não fala de xadrez, por exemplo? E ainda melhor, aqui vai um conselho meu, um conselho de um psicoterapeuta amador bem peculiar. Enche a boca de ar, mergulha na piscina, senta na posição de yoga e nunca mais sai de lá, porra. Setembro de 25, campeão. Trump não se interessa pela Ucrânia, Rússia ou os Estados Unidos. Trump se interessa por Trump, ou seja, o único homem no mundo. Bom, quero dizer, do pessoal da chefia, né? Que está tentando parar o massacre. Com isso, provou que não se interessa nem pela Rússia, nem pela Ucrânia, nem pelos Estados Unidos. Trump se interessa por Trump. Bu, bum, bu, bum, bu, bum. E Kasparov se interessa pela Ucrânia, pelos Estados Unidos. E Trump, não. Trump interessa muito a Kasparov como meio de ganhar dinheiro. Mas o que interessa a Kasparov é Kasparov. Mas se Trump ainda se importa com a família, Kasparov, talvez, na minha opinião, nem se interesse muito pela família. Mas isso é só a minha opinião. Mas, na verdade, Trump só se interessa por Trump, ou apenas Trump interessa a Trump. Essa frase é genial e deve ser repetida diariamente. Maravilha. Champanhe, chapéus para o alto, damas, e como se chama? E bispos. Mas sem pressa. Janeiro de 2026, Kasparov declarou que Trump usa a mesma tática de manter o poder que Vladimir Putin. Bem, se possível, então pelo menos liste-as. Ou melhor ainda, sabe de uma coisa? Vamos fazer assim, uma tabela, como no xadrez, certo? Você faz tabelas no xadrez. Divida a página em 2 lados. Em um escreva Putin, no outro Trump. Lá, Putin faz, Trump faz. Certo, para ficar totalmente claro. E à esquerda, escreva o que Putin faz. E à direita escreva o que Trump faz. E mostre essa tabela, para que possamos entender que ele faz exatamente a mesma coisa para manter o poder. A mesma tática. Uau!
Então, pelo menos você teria alguma prova. Mas como eu temo que você não vai conseguir fazer isso? Acho que você sabe como fazer. Sim. Bem, no fim das contas, fazer uma tabela você consegue, certo? Afinal de contas, você é campeão mundial, não é? Ou talvez você saiba que está mentindo, e talvez isso seja tudo o que você sabe fazer hoje em dia. Mas nem isso faz muito bem. Para ser sincero, nem mentir você faz direito. Mas isso é o de menos. Ou talvez você saiba sujar com merda as pessoas de quem não gosta. É bem possível. Me desculpe. Desculpe, mas é assim que vai soar. Você só sabe sujar com merda as pessoas de quem não gosta. É o que me parece. Talvez você saiba fazer mais alguma coisa. O principal é que ele suja todos sem distinção. Há uma ótima palavra em russo para isso. Em outras línguas não tem, indiscriminadamente. Palavra ótima. A verdade nua e crua. Difamação indiscriminada. Legal, só porque ele é campeão. Ou seja, foi campeão uma vez. Sim. Preste atenção na linha principal. Hitler, Putin, líderes soviéticos, ditador, autocrata. A mesma imagem, que se repete, se repete, se repete. Não é o Goebbels, e aqui vale a pena parar e checar essa imagem com os fatos. O que exatamente faz um ditador? Aqui quero me apoiar no que fazemos constantemente neste canal, no pensamento claro e na distinção entre fatos e não fatos. A ditadura, na verdade, tem um estilo reconhecível. Se, por assim dizer, deixarmos de lado a conversa fiada e a palhaçada que fiz nos últimos 5 minutos. Não é uma questão de simpatia. Essa é a mecânica do poder descrita por Franz Oppenheimer e historiadores do totalitarismo do século XX. O ditador faz 3 coisas. A primeira, ele centraliza o poder. Ou seja, ele reúne todas as competências em um único gabinete, retirando a autonomia das regiões. Na União Soviética, as repúblicas eram só fachada. Moscou decidia tudo. Para Putin, a vertical do poder era isso. Governadores deixaram de ser eleitos e passaram a ser nomeados pelo poder central. Por que perder tempo com vocês? Já cansei. Assim, passaram a ser nomeados pelo poder central. Segundo ponto. Ele destrói os chamados centros independentes de poder. O parlamento se transforma em um órgão que apenas carimba as decisões. Os tribunais deixam de ser independentes. A administração local é esvaziada. Tudo o que pode dizer não ao poder é eliminado ou domesticado. Terceiro, ele reprime os dissidentes. Ninguém critica lá. Ninguém expressa descontentamento, prende, expulsa, elimina fisicamente. Kasparov deixou a Rússia não por perder uma discussão, mas, segundo ele, por ameaça de prisão. Isso é ditadura. Sim, você está ameaçado de prisão, mas ninguém realmente te parou na fronteira. E te deixaram ir. Ameaçaram, mas te deixaram ir. Agora vamos aplicar essa mesma medida ao Trump. Trump-pam. E aí começa a parte estranha. Porque muito do que Trump faz é o movimento contrário. Não é a concentração de poder no centro, mas a distribuição de poder, a divisão do poder, a redução do aparato federal. Isso é a diminuição do poder central, não é o seu crescimento. É a diminuição, a devolução de várias questões para o nível dos estados. Por exemplo, o Departamento de Educação. Isso é descentralização. Quando as competências vão de Washington para os estados, para os governadores e para as autoridades locais, isso é um movimento direto. Oposto ao estilo de um ditador. Nenhum ditador no mundo se tornou ditador distribuindo poder para os outros. O ditador não distribui o poder para baixo. O ditador puxa tudo para cima, para si mesmo. E aqui está a primeira pergunta honesta. Se uma pessoa enfraquece o centro e fortalece as regiões, isso é um comportamento de tirano ou é um comportamento exatamente oposto ao de um tirano? Não peço que acreditem apenas na minha palavra. Peço que proponham um critério. Aquele mesmo critério que qualquer pessoa instruída conhece pela história do século XX. Vamos em frente. E aqui começa o mais incômodo para a tese da ditadura. Kasparov, há 10 anos, chama publicamente Trump de Hitler, de Stalin, de autocrata e de ameaça à democracia. Ele faz isso nas maiores publicações ocidentais, no rádio, nas redes sociais com milhões de seguidores, viaja pelo mundo, lidera fundações, fala em conferências. E aqui está a pergunta da qual não se pode escapar. Em que ditadura o crítico do ditador publica livremente nos principais jornais do país? Fala onde quiser. Durante 10 anos seguidos chama os governantes de Hitler. E nenhuma consequência. Então, que Hitler ruim é esse que temos na América? Nem chega a ser um pequeno Hitlerzinho. Na União Soviética de Stalin, por uma piada sobre o líder, no mínimo 5 anos, às vezes até 10, e depois ainda apanhava. Na Rússia de Putin, os opositores são declarados agentes estrangeiros. São presos e alguns até enterrados. O próprio Kasparov, como ele disse, foi praticamente expulso da Rússia. Não sei, talvez seja verdade.
E na ditadura de Trump, Kasparov é um crítico próspero, requisitado e publicado. Bem, ele está longe de ser um crítico, mas é um fanfarrão nojento. Ninguém o prendeu. Os artigos dele são publicados. Ele vai a programas, viaja ao exterior e, ao voltar, ninguém diz: seus direitos de ditadura foram anulados. Que ditadura interessante a nossa. Ou talvez seja justamente essa democracia, onde você pode chamar o presidente do que quiser sem ser punido. Isso não é uma armadilha retórica. Isso é um teste para a tese. Se o regime fosse ditatorial, onde estão as repressões contra seu crítico mais barulhento? Não falo do Kasparov. Existem outros ainda mais barulhentos e nada acontece com eles. Se não há repressão, pode não haver ditadura. Não, mas eles querem muito que haja uma ditadura para poderem publicar, falar. E se não há repressão, talvez também não haja ditadura? Não. Isso se chama 2 pesos e 2 medidas. O que antes não era notado. Agora, aquilo sobre o que Kasparov por algum motivo também não falava com tanta paixão, né? Existe a paixão de falar e existe a paixão de esconder. Aqui não é opinião, são fatos comprovados com fontes oficiais. Não somos como o Kasparov, não temos esse privilégio, não somos campeões mundiais nem conquistamos esse direito. Os Freiders conquistaram espaço no exército israelense, enquanto os campeões mundiais estão distantes. Precisamos lidar com fatos, não generalizações. Kasparov afirma que é justamente Trump quem ataca a imprensa livre. Está vigiando você, vigiando todos. Certo, vamos dar uma olhada. O que acontecia durante as administrações que Kasparov de jeito nenhum considerava ditatoriais e que ele adorava de forma submissa. Fato 1. Vigilância de jornalistas no governo Obama. Ano de 2013. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos secretamente confiscou registros telefônicos da Associated Press. Bem, 20 linhas telefônicas que pertenciam a jornalistas. As redações da agência, durante um período de 2 meses, eles estavam procurando por alguma coisa lá. O próprio chefe da AP chamou isso de uma invasão massiva e sem precedentes no trabalho da imprensa. Bem, é exatamente isso, certo, né? Isso não é um resumo. Essa é uma carta oficial do diretor para o procurador-geral. Legal, né? Silêncio total de Kasparov. Segundo fato. O repórter como cúmplice. No mesmo caso, a administração Obama obteve uma ordem judicial para acessar o e-mail pessoal do correspondente da Fox, James Rosen. Um menino judeu tranquilo e bom, o que mais poderiam querer dele? Nos documentos judiciais, o FBI chamou o jornalista de possível cúmplice no caso de vazamento. Rosen não fazia a menor ideia de nada, simplesmente apontaram para ele e disseram: queremos verificar isso. Ele fornecia várias informações da Casa Branca. Bem, totalmente legal. Ele, da Fox, estava presente em todas as reuniões, em todos os briefings. Nenhuma acusação foi feita contra ele. Acusações feitas permitem ir ao tribunal e pedir o caso. Caso contrário, a execução do mandado era responsabilidade do procurador-geral. Você consegue imaginar o nível disso? Não foi investigação, e sim caçada. Na época, isso gerou uma formulação peculiar da imprensa: indignação bipartidária. E onde está Kasparov? Não. Pacote 3, vigilância sobre a equipe de Trump. E foi aí que, claro, Kasparov ficou indignado. Fato 3, e este é o principal. Em 2016, o FBI iniciou uma operação chamada Crossfire Hurricane e obteve na Justiça mandados FISA para vigilância eletrônica sobre Carter Page, conselheiro da equipe de Trump. O que foi descoberto depois? O relatório oficial do inspetor do Departamento de Justiça, Michael Horowitz, que nos 4 pedidos para essas ordens havia 17 imprecisões e correções significativas. Mentiram abertamente para que o tribunal permitisse. Que, segundo Horowitz, a equipe violou as próprias regras do FBI. Que os pedidos foram feitos de forma que os motivos para a vigilância parecessem mais fortes do que realmente eram. E um dos advogados do FBI posteriormente admitiu que falsificou um e-mail, aquele que foi usado em um dos pedidos. Legal, legal e legal. Era aí que o campeão mundial deveria defender a democracia, mas acabou que faltou coragem. Pense bem, o aparato da administração que estava saindo, usando documentos falsificados, estava monitorando eletronicamente a campanha do candidato da oposição. Comparado a isso, o caso Nixon é fichinha, coisa pequena. Campanhas telefônicas, linhas da Câmara dos Representantes e correspondência de jornalistas foram atingidas. Aqui está a minha pergunta. Quando o Estado vigia secretamente a imprensa, declara o repórter cúmplice, falsifica documentos para que o tribunal autorize escutas telefônicas. O que é isso?
Acho que do ponto de vista de Kasparov isso é democracia, mas nós com certeza chamaríamos isso pelo termo oposto. Isso é o início da tirania. E por que uma pessoa que fica tão nervosa com o início da tirania depois da União Soviética e que enxerga tão claramente a ditadura na descentralização do poder e na redução da burocracia, por que ele não percebeu tendências tirânicas nisso aqui? Na vigilância real, nas falsificações reais, nos documentos, num cúmplice real, um jornalista? Não estou afirmando que Kasparov deveria, que era obrigado a condenar tudo isso com a mesma veemência. Só estou mostrando que o detector de ditadura dele funciona, para dizer o mínimo, de forma seletiva. Ele apita quando se trata de Trump e fica em silêncio, onde acontecia exatamente o que Kasparov acusa Trump de fazer. E um detector seletivo já não é análise, é canalice. Uma coisa é análise, outra coisa é canalice. Agora, por que nosso grão-mestre está jogando exatamente essa partida? Ele não está sozinho. Eu escolhi ele como exemplo por ser mais conhecido. O nome deles é Legião. Vamos montar o quadro. Aqui vou ser totalmente honesto com vocês, porque neste canal não fazemos passar suposições por fatos. Suposições por fatos. Não posso entrar na cabeça do Kasparov e provar no que ele realmente acredita. Talvez ele esteja sinceramente assustado, talvez esteja sinceramente enganado. Eu não pretendo ler pensamentos, isso seria exatamente aquilo pelo qual criticamos os propagandistas desonestos. Mas eu posso apontar o que está na superfície e o que pode ser verificado. Kasparov é uma figura de um determinado meio. Seus artigos são publicados em veículos com uma linha editorial conhecida. Ele é convidado, em geral, para certos programas. Ele está inserido em uma grande rede ocidental de fundações, conferências e plataformas de mídia. E nesse meio existe uma linguagem própria, suas senhas, seu sistema, seu círculo. Se você disser Trump é Hitler, imediatamente as portas se abrem. Publicam seus textos, te convidam e te chamam de voz da consciência. Diga o contrário. Duvide que Trump seja um ditador e as portas começam a se fechar. Deixo outra pergunta sincera para vocês. Não vamos condenar o que é melhor para quem vive de entrevistas, colunas, participações e palestras. Onde-me? Grom? Uma postura barulhenta, reconhecível e bem remunerada de acusador de um novo Hitler, ou uma análise chata e incômoda que te coloca em conflito com o seu próprio meio? Não estou dizendo que sei a resposta no lugar do Kasparov. Estou dizendo, olhem para os incentivos, vejam o que é incentivado e o que é punido. No meio dele, quero dizer. E pergunte a si mesmo, quão livre é em suas formulações uma pessoa cujo status, encomendas e lugar ao sol dependem disso? Depende de repetir palavras de outras pessoas, palavras necessárias. O grão-mestre sabe calcular 20 lances à frente. Ele certamente sabe calcular qual posição lhe traz pontos e qual faz perder. Bem, vamos então resumir tudo calmamente, com base nos fatos. Eu diria o seguinte, aqueles que ele, Kasparov, justamente chamava de democratas, amantes da liberdade, liberais, amigos da imprensa livre, são exatamente esses os verdadeiros sufocadores da liberdade. Kasparov sabe diferenciar liberdade de ausência de liberdade. Ao mesmo tempo, ele chama a liberdade lógica de fascismo e fascismo evidente de liberdade. Tudo bem, ele passou a odiar o Trump por algum motivo dele, sei lá, talvez tenha roubado a namorada dele, não sei, e por isso não consegue falar objetivamente sobre ele. Mas ele se apaixonou tanto pelo Obama que também não consegue falar honestamente sobre ele e seu governo. Ou seja, aqui ele se apaixonou, ali odeia, então nem lá nem cá. Se apaixonou pelo Obama. Talvez os rumores sobre Obama e seu governo e sobre seu sexualismo sejam verdade. E Kasparov não resistiu ao charme dele lá. Bom, para ser sincero, seria estranho, mas tudo pode acontecer. Mas como ele conseguiu se apaixonar pelo Biden? A imagem que Kasparov desenha há 10 anos no verão, Hitler, Stalin, Putin, ditador, não resistem à análise da mecânica da ditadura. O ditador centraliza o poder. E aqui vemos a distribuição dela para os estados. O ditador elimina os críticos, mas seu crítico mais barulhento publica livremente e prospera. O ditador sufoca a imprensa. A vigilância real sobre a imprensa e a oposição ocorre justamente com aqueles que Kasparov não chama de ditadores ou com tendências ditatoriais. Bem, não podemos olhar dentro da alma de Kasparov, mas podemos fazer o que a ciência da liberdade ensina, distinguir fatos de palavras, analisar os incentivos e pensar por nós mesmos. Assim, não vou decidir a última questão por vocês. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem por si mesmos. Garry Kasparov, quem é ele? Uma pessoa honesta, que está sinceramente enganada? Ou uma pessoa inteligente, que entende o que está dizendo e fala porque isso é vantajoso para ele?
Eu suspeito que a palavra sinceridade não tem absolutamente nenhuma relação com garra de jeito nenhum. Por outro lado, quase certo que inteligente também não se aplica a ele. Matemática e sabedoria, engenharia e criatividade, ser enxadrista e ser inteligente, ser campeão e ser decente não necessariamente coexistem. Talvez aconteça. Gênio e canalha ao mesmo tempo, né? Nos enxadristas, inteligência e sabedoria podem ser completamente separadas. Lá, a música é separada, a mulher é separada, o bolo é separado, as moscas são separadas, os lances à frente são calculados separadamente e ser um canalha completo é algo totalmente à parte. Não estou afirmando que seja assim, só parece muito. Esqueci de dizer. Minha esposa pensa assim. Ela tem algum motivo para isso. Esqueci. Ela o conheceu muitos anos atrás em Moscou. O enxadrista é uma coisa, o homem decente é outra. E nunca se encontram. Isso também acontece. Por que não se encontram, você vai perguntar? É mais conveniente para eles, evitando constrangimento, por isso não se encontram. Escreva sua resposta nos comentários, quero saber qual conclusão você chega usando seu próprio critério. Mas sabe o que é animador em tudo isso? É que nós temos uma ferramenta que é mais forte do que qualquer propaganda, qualquer ambiente. É a capacidade de pensar por conta própria. Na verdade, a habilidade de pensar é uma qualidade incrivelmente rara, que se não for desenvolvida acaba se apagando. Tipo, alguém poderia ter se tornado campeão mundial de corrida com obstáculos, né? Mas não se tornou porque nunca correu e nunca enfrentou obstáculos. É assim também conosco. Se nunca pensássemos ou se entendêssemos errado o que é pensar, achando que é, por exemplo, apenas lembrar de algo ou comparar alguma coisa, então nossa chance de nos tornarmos nem campeões mundiais, mas pelo menos campeões do nosso bairro, nunca aconteceria. É exatamente disso que os ditadores têm medo. Pessoas que comprovam palavras com fatos, que sabem analisar e não caem em rótulos. Agora, sobre o meu xará. Entendo porque ele trocou de sobrenome. Todos os soviéticos, por assim dizer, bem, os personagens daquela época que queriam alcançar algo, precisavam esconder sua origem étnica. Se você fosse judeu, claro, né? Se você fosse cazaque étnico, turcomeno, bielorrusso, etc. Mas com o sírio era diferente. Fazia questão de destacar isso e faziam deles heróis. Metade dos poetas soviéticos ganhava dinheiro encontrando em alguém um Akin ou um Aksakal. A propósito, o Aksakal não é poeta, é outra coisa, né? Que escrevia, sei lá, poemas ruins sobre o que via ao acordar e fazer xixi de manhã. E como solo e mundo eram maravilhosos nesse instante. Então esses poetas ganhavam um bom dinheiro passando seus poemas como se fossem desse tal Akin que faz xixi. Bem, claro, ser Einstein naquela época não era muito bom. Porque, digamos assim, ele já é chamado de poeta, então não guardo rancor por isso. Sim. Então você usa um nome diferente, certo? E tudo bem. Mesmo assim, dá para ver que ele é da Mordóvia judaica ou algo assim. Se necessário, os amigos dele, os shaitas e xiitas, sem hesitar, batem na cabeça dele com uma pá ou algo assim para controlá-lo. Bom, sim, hoje em dia, pelo que entendi, ele está vivendo bem, né? E quem? Quem pode ofendê-lo? Quem pode acusá-lo de estar disposto a vender a própria mãe só para andar com as pessoas certas? E também caviar, como dizem, com patinhas pretas. Isso faz parte das obrigações dele. Vamos nos encontrar, senhoras e senhores, a menos que tenham se ofendido pelo campeão. É que eu realmente não gosto de unos, digo, de mentirosos. Só isso.